Olá, pilotos! Se eu te disser que esse meu droninho aqui mergulhou na água do mar e saiu voando, mergulhou e saiu voando, assim, direto, você vai acreditar? Não? Então veja com seus próprios olhos. E o pior, depois do mergulho, eu preocupado com o meu drone e a galera que estava comigo no dia, preocupada sabe com o quê? Com o churrasco que estava rolando. Vamos agora expor a situação do Renato encerrando o nosso churrasco. O nosso churrasco estava planejado para acabar por volta de 18 horas. Pôr do sol. Porém, um imprevisto, um mergulho fez com que encerrássemos o nosso churrasco de forma antecipada. Renato. Esperávamos encerrar isso aqui por volta de mais 7, depois do pôr do sol. Mas você resolveu mergulhar com o drone. Vida que segue. Ainda bem que tem o nosso apoio ali, o Alessandro, que está dando muita força para ir embora, né, Alessandro? Fazer o que, né? Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. E o meu maior medo não passou de um susto. A pior coisa que pode acontecer com um drone é cair na água, principalmente na água salgada. Isso, quem está falando, não sou eu, mas é gente especializada. Olá, você que está assistindo o canal Voo de Drones com o nosso amigo Renato Freitas. Meu nome é Francis e eu sou especialista em aeronaves remotamente controladas, seja na parte operacional, consultoria e treinamentos, bem como manutenção dessas aeronaves. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um problema que acontece muito com operadores de drones, que é quando a aeronave cai na água do mar ou na água da piscina. E isso aí vai causar uma perda muito grande na função do seu drone, causando até mesmo um prejuízo total, né? E além de estar molhada, ela tem processo de corrosão acontecendo por conta aí do sal na água do mar ou do cloro na água da piscina. E o processo ele é muito rápido, muito instantâneo. A parte vital e funcional não vai mais funcionar. Muitos problemas poderiam ser evitados, né, após essa queda com relação ao equipamento. Então eu vou falar um pouquinho de como proceder para que sim, mesmo sua aeronave caindo na água salgada ou na água da piscina, que tem agentes corrosivos, você consiga agir rápido e preservar o máximo da sua aeronave possível. O primeiro grande erro... Viu aí? Ó, continua aí, porque daqui a pouco o Francis volta para explicar o que fazer caso o seu drone caia na água do mar ou até mesmo na água da piscina. Não é para se desesperar. Eu estava voando na Ilha do Governador, na praia da Guanabara. Aliás, um dia perfeito que gerou um voo incrível. É claro, e gerou também um vídeo bem bacana que já está no ar. Se você quiser assistir, é esse que está aparecendo aqui, beleza? Voei 3 baterias, estava felizão, tudo funcionando certinho. Já estava retornando com o drone, já recolhendo o drone para pouso, para encerrar o voo do dia. Quando mais ou menos ele estava a 5 metros de mim, eu perdi ele de vista. Eu olhava numa direção procurando ele, e ele estava em outra, nada a ver para onde eu estava olhando. E esse foi basicamente o meu grande vacilo. Ao invés de acompanhar o drone pelo FPV, pela tela do celular, eu preferi guiar olhando o drone. Sabe por que não se deve fazer isso? Fala aí, Sérgio, explica pra gente. Pois é, pessoal, viu que o Renato falou aí? A primeira lição é o seguinte, galera. Vou usar aqui um exemplo do que aconteceu comigo para poder exemplificar o que o Renato está falando de primeira lição. É um dos erros maiores que a gente tem com drone, principalmente quando a gente está começando, ou às vezes até quem é experiente, mas está com o drone próximo ali, 30, 40, 50 metros, até 100 metros de você, é tentar olhar para o drone, né? Olhar para o drone e vir controlando o drone, olhando para ele. Isso é o maior erro que existe. Por quê? Porque quando você está olhando para o drone, se ele tiver com a traseira para você, é fácil, porque os controles continuam sendo os mesmos. Mas se por um acaso ele virar e ficar de frente para você,
o controle começa a ficar ao contrário. Isso já dá uma certa dificuldade. Segundo, o drone a 50, 80, entre 100 metros ali, você pode ter o efeito paralaxe, ou o efeito de ilusão de ótica. E você achar que está vendo um drone numa direção X e ele está indo numa outra direção. Foi, por exemplo, o que aconteceu comigo no vídeo que tem no meu canal, que eu bati meu Mavic 2. Por quê? Eu tinha desligado os sensores para fazer algumas manobras, o drone estava mais ou menos uns 80 metros de mim, eu achei que o drone estava numa posição, acelerei para caramba, e na verdade ele estava indo de frente para uma árvore, bateu e danificou. Por quê? Isso foi um efeito de ilusão de ótica. Eu achei que estava apontado para um lado, ele estava apontado para o outro, eu simplesmente acelerei achando que o drone ia vir em minha direção, ele estava um pouquinho inclinado para outra direção, bateu numa árvore, e eu não estava olhando para a tela. Então, um dos grandes erros que a gente tem é de não olhar para a tela. Pilote olhando pela tela, porque você sempre vai ter a visão do que está acontecendo na frente do drone. Por isso que é FPV, porque você é a visão em primeira pessoa, é a visão na frente do drone. Por isso que é importante você sempre olhar no aplicativo. Você viu aí, né? A gente tem que se guiar pela imagem que o drone está captando e mostrando na tela do celular. Se eu tivesse feito desse jeito, com certeza isso não aconteceria. Tá, Renato? Mas o que aconteceu? Por que o drone pousou na água? Você que jogou ele para baixo? Claro que não. Junto com essa condição de eu não estar olhando para a tela do celular, outras situações estavam acontecendo e eu acabei vacilando, porque nós temos que ter alguns cuidados específicos quando a gente voa sobre a água. E o pior, eu não posso nem dizer que não sabia dos riscos, porque só sobre esse assunto eu tenho pelo menos 2 vídeos aqui no canal. Estão aparecendo aqui, você pode clicar caso queira assistir. Então, foi descuido mesmo e excesso de autoconfiança. Voar com um drone sobre a água não é um problema em si, se a gente tomar algumas precauções, que não foi o meu caso. Eu acabei expondo o meu drone a 3 condições que o próprio manual de instruções recomenda que não se faça. Primeiro, voar sobre superfície refletiva ou com refletividade difusa, no caso, a água escura daquela praia. Mas o que é isso, superfície refletiva ou com refletividade difusa? Vou explicar. Aqui embaixo do drone existe um sistema de sensores composto por câmera fotográfica, infravermelho, sinal ultrassônico, né, que em conjunto trabalham para posicionar o drone em relação ao que está embaixo dele. No caso do infravermelho, ele manda um feixe de luz que rebate no solo e volta. E nesse movimento em que o feixe de luz sai daqui de baixo, rebate no solo e volta, o drone calcula a altura em relação ao piso. Mas você consegue entender que dependendo do piso, ele pode refletir de maneira errada? Pois é, se ele rebate num piso duro, ele volta, ele faz o cálculo corretamente. Mas se ele bate no solo, um tapete muito felpudo, por exemplo, que pode absorver aquele feixe de luz, ou no caso da água escura, como é a praia da Guanabara, aquele feixe de luz bate e é absorvido. Eu não sei se bate e reflete para outra direção, ou se ele é absorvido pela água, ou se, enfim. Eu só sei que quando esse sensor bate lá numa superfície refletiva ou com refletividade difusa, em que aquele raio, aquele feixe de luz infravermelho reflete para uma direção, faz com que o drone não calcule corretamente a sua altura em relação ao solo, e aí ele começa a responder de maneira aleatória. Deu para entender? Essa foi a primeira condição inapropriada que eu expus o meu drone, conforme o manual me explica. A segunda coisa que eu fiz foi voar naquela situação ali daquela água, como ela é uma água escura totalmente uniforme, sem pontos de referência, eu estava voando sobre uma superfície não discernível, sem nenhuma textura diferenciada, sem nenhum ponto de referência. Então, como aqui no sistema, né, de posicionamento inferior que o drone traz, são vários sensores e um deles é câmera fotográfica, como eu falei, ele trabalha como? Ele trabalha tirando fotografias do solo a cada, sei lá, cada milímetro que ele se posiciona, e ele, enquanto ele está parado ali sem receber nenhum comando do operador pelo controle, ele fica comparando aquela fotografia que ele tirou do solo com a que ele está enxergando aqui.
Então ele trava ali. Que aí, enquanto a fotografia que ele tirou do último posicionamento for igual ao que ele está enxergando, ele encaixa e fica parado ali. Mas para isso ele precisa que o solo, o piso, a superfície tenha algum ponto de referência. Então você tem um grande tapete de uma única cor. Para ele, a fotografia que ele tira aqui é igual à fotografia que ele tira aqui. Eu estou sobre uma água escura, lisa, sem ponto de referência e tudo de uma cor só. A fotografia que ele tirou aqui é igual à fotografia que ele tirou aqui. Ele não encontra um ponto de referência para se encaixar, certo? Então, segunda violação que eu expus no meu drone, conforme o manual de instruções nos explica. E por fim, a terceira violação a qual eu expus o meu drone, ainda com relação aos sensores. Se a gente olhar lá no manual, ele diz que o sensor de posicionamento aqui inferior, né, que é o VPS, ele não funciona se tiver a menos de meio metro do chão. Na hora que você chega muito próximo ao piso, independente do ponto onde você decolou, na hora que ele identifica que você está a menos de meio metro do piso, ele não vai funcionar. E se você observar aí, eu vou deixar um print, teve momentos que eu voei sim próximo à água a menos de meio metro. E o problema não é nem voar a menos de meio metro sobre a água, veja só. Ainda assim, isso é possível fazer, eu fiz várias vezes. Nesse vídeo mesmo, eu fiz várias vezes. O problema é você ficar parado sobre a água, sobre uma superfície abaixo de meio metro. Ele pode entender que é para você pousar. Então, como você viu aí, tudo indica que o mergulho do meu drone foi por causa de falha humana. Em resumo, eu cometi 3 violações de uma única vez, e pior, violações essas que eu conhecia muito bem. Então, dá para entender, por tudo que eu expliquei, que o meu problema ali foi falha humana. Mas graças a Deus, um milagre aconteceu, que o bichinho mergulhou e saiu voando. E a ajuda divina, nesse caso, veio através do meu amigo Fábio Gomes, que estava voando comigo ali, fazendo o trabalho de observador. Quem tem que olhar o drone é o observador. O operador olha para a tela do celular. Graças a Deus, eu estava com o Fábio fazendo esse trabalho, e quando ele viu o drone descendo, se aproximando da água, ele gritou: sobe, sobe, sobe. Eu, sem saber nem o que estava acontecendo, eu obedeci o observador. Eu botei o stick da esquerda para cima, foi quando ele bateu na água, deu uma afundadinha e subiu e veio voando. E você vê pela cara do Fábio aí, o desespero dele. Então trouxe o drone para perto da gente de novo, peguei o drone e aí ele desligou aqui a bateria, tirou a bateria e enfim, funcionou, graças a Deus. Então vou falar um pouquinho de como proceder para que sim, mesmo sua aeronave caindo na água salgada ou na água da piscina, que tem agentes corrosivos, você consiga agir rápido e preservar o máximo da sua aeronave possível. O primeiro grande erro quando isso acontece é o usuário, o proprietário do drone, tentar secar o equipamento ou colocar no arroz para tentar puxar a umidade, ou até mesmo colocar no secador de cabelo, enfim, utilizar vários artifícios para tentar secar a aeronave. Qual o grande problema nisso? Você pode até conseguir secar ao máximo, porém a ação corrosiva causada pelo sal, no caso de água salgada, água do mar, ou pelo cloro na piscina, ela vai continuar evoluindo. E isso aí vai causar uma perda muito grande na função do seu drone, causando até mesmo um prejuízo total, Total, porque a parte vital e funcional não vai mais funcionar. Então eu vou dar algumas dicas que vai facilitar caso esse problema ocorra, caso sua aeronave caia na piscina ou caia no mar e você conseguir salvar o seu equipamento. Primeira coisa que você vai fazer é remover a bateria. Remover a bateria, você cortou fonte de alimentação. A segunda coisa que você deve fazer é lavar de forma abundantemente a sua aeronave, porque a sua aeronave já está molhada, só que além de estar molhada, ela tem processo de corrosão acontecendo por conta aí do sal na água do mar ou do cloro na água da piscina. E o processo ele é muito rápido, muito instantâneo. Então você vai pegar a sua aeronave e você vai mergulhar num balde de água doce e vai lavar de forma abundante, vai trocar água, vai lavar novamente, vai colocar na água corrente também,
Por que isso? Para tentar remover a ação corrosiva. Após fazer toda a remoção, né, do agente corrosivo, no caso o sal para a água do mar ou o cloro para a água de piscina, você irá secar o máximo que puder a sua aeronave e correr para uma assistência técnica. Lá sim vai ter todos os recursos suficientes para fazer um banho químico, né, colocar os equipamentos eletrônicos, né, as peças, partes eletrônicas numa cuba ultrassônica, para que aí sim, de forma ultrassônica, consiga remover e dissipar a umidade e também ações corrosivas já iniciadas. Essa é a forma de você agir. Qualquer outra maneira trará prejuízos, e prejuízos bem consideráveis. Em muitos casos, o usuário, né, com medo até, deixa cair na água do mar ou na água da piscina. O que é que ele faz? Ele, ao invés de correr para uma assistência técnica, ele tenta resolver, tenta secar e depois tenta ligar o equipamento. Outro grande erro. Por mais que você coloque o equipamento para secar com secador de cabelo ou afogue no arroz, coisa que eu não recomendo jamais, né? Ainda tem aqueles usuários que colocam WD-40, que também não é eficaz, só vai piorar a situação. Esses clientes, né, esses usuários, na verdade, que são nossos clientes ou de outras empresas, eles só pioram o que já estava ruim. Se você agir de forma rápida, drone caiu na água salgada ou na água da piscina, se você fizer a remoção da bateria, lavar de forma abundante, secar ao máximo e logo contactar uma assistência técnica, as chances de prejuízo serão muito menores. Pode sim ter algum prejuízo, mas serão menores e não serão totais. Então, a nossa dica como especialista na área do segmento também de manutenção é a seguinte: é agir da forma correta. Como eu já expliquei, remoção da bateria, lavar abundantemente para remover a ação corrosiva, secar e depois ir para uma assistência técnica da sua confiança, mais próxima e que possa fazer os procedimentos cabíveis na área de manutenção. Essa é uma dica muito importante, pode salvar o seu equipamento, pode te evitar um grande prejuízo. A falta de informação faz os usuários cometer atitudes erradas, equivocadas, que vão causar grande prejuízo ou perda total do equipamento. Tá bom? E se você precisa de manutenção preventiva ou corretiva em sua aeronave, entre em contato com a RJ Drones Brasil, a empresa pioneira na área de manutenção preventiva de aeronaves remotamente controladas, e vai falar com um dos nossos técnicos, que será muito bem atendido. Um abraço a todos aí, continue no canal Voo de Drones, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte aí, porque o Renato Freitas sempre vem com um ótimo vídeo, com excelente conteúdo, e eu gosto muito, com certeza vocês gostarão também. Um abraço a todos aí, ó. Bons voos. Às vezes, certas coisas acontecem com a gente para funcionar como um alerta e a gente precisa ficar atento a esses sinais, a esses alertas. Então, a melhor lição que eu aprendi com esse episódio não foram questões técnicas, como eu estou colocando aqui, e talvez você não conhecesse, mas foi a questão moral, de nunca subestimar os riscos e achar que sabe tudo. E como eu sempre digo aqui no canal, aprender é de graça e achar que já sabe custa caro. O manual de instruções do drone deve ser lido e as orientações que constam ali devem ser seguidas, e vídeos como esse, que trazem explicação, que trazem questões técnicas e orientações, devem ser valorizados. Não por causa do Renato, do Serjão, do Francis, do Fábio, que falaram aqui comigo, mas pelo aprendizado que ele traz. E você sabe que muita gente assiste o vídeo, absorve conhecimento, adquire informação e não contribui em nada com o canal? Não dá um like, que é apenas apertar um botão na tela do celular? Ou então não se inscreve no canal, que é de graça, não custa nada? E nem sequer deixa um comentário, que isso motiva a gente, anima a gente e até mostra interação. Por isso que qualquer pessoa que comenta nos meus vídeos, eu faço questão de responder a todos, porque a gente tem que valorizar quem nos valoriza. Ajudou? Então deixa um like aí. Ainda ficou alguma dúvida? Diz no comentário. Quer ser avisado pelo YouTube sempre que um vídeo como esse for ao ar? Se inscreve. Quer continuar aprendendo? Clica num dos vídeos que vão aparecer aí ao lado agora. Escolhe um, assiste.
Tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido, fica com Deus e até o próximo voo.